Já devem estar prestes Já a está. receber o aviso. Bom, penso que sim. Ok, então estamos a gravar. E novamente, bem-vindos e bem-vindas a quem está aqui a chegar. Esperamos que esta manhã seja interessante para todos, que possam surgir aqui novas pontes, novas ideias no âmbito desta intervenção da temática da empregabilidade jovem migrante. E a nossa manhã será aqui composta por alguns momentos que eu vou passar a partilhar. Já devem, se calhar, ter aqui a oportunidade de ter visto a agenda, ainda assim, partilhar aqui convosco o plano para a nossa manhã. Ok, então nós vamos começar por ter aqui, quem puder desligar o microfone, penso que me estou a ouvir em eco, sim. Vamos começar por ter aqui a abertura por Elizabeth Pina, da Portugal Inovação Social. Depois vamos ter aqui o painel Pontos para a Ação, em que vamos perceber um bocadinho melhor os desafios de partida desta temática da empregabilidade de jovem migrante e a proposta do projeto Mentoria 3D. Depois vamos ter o painel Pontos para o Impacto, em que vamos conhecer um bocadinho melhor aqui os resultados que este projeto tem vindo a ter e alguns testemunhos de quem o viveu em primeira mão. Vamos depois passar para o painel Construir Fontes, em que vamos conversar aqui com alguns atores-chave no âmbito desta temática e teremos depois o nosso encerramento, que contamos que seja por volta das 11h30 da manhã. Ok? Então, aqui, sem mais demora, e como também já perceberam, então este evento, este encontro acontece aqui no âmbito do projeto Mentoria 3D, que é um projeto de promoção da empregabilidade para jovens migrantes que, neste momento, intervém na região de Aveiro, que é coordenado e implementado pela TESE, em parceria com o parceiro de implementação Casa Vera Cruz, sendo financiado pela linha Parcerias para a Inovação Social Centro 2030, portanto, com o apoio de 3 co-investidores sociais: BPI, Fundação La Caixa, a Missão Continente e PwC. E desta forma, sem mais demoras, vou aqui passar então aqui a palavra a Elizabeth Pina, coordenadora regional do Centro da Portugal Inovação Social, para a nossa abertura. Elizabeth, quando estiver pronta, quando quiser. Olá, Sim. bom dia uma vez mais a todas e a todos. É um gosto estar hoje aqui em representação da Portugal Inovação Social para participar no encontro. Tenho pena de não conseguir estar na totalidade, fiquei feliz por poderem gravar e depois poder mais tarde perceber e todo o trabalho que foi desenvolvido. Eu estou recentemente na Portugal Inovação Social, mais recentemente na representação regional do Centro. Portanto, é a primeira vez que contacto com este projeto, com esta operação. Até antes estive na equipa técnica de financiamento, mas não tive a oportunidade de conhecer aqui o projeto desenvolvido pela TESE. Quero cumprimentar então a Inês, agradecer o relatório preliminar que me enviou, porque me ajudou um bocadinho aqui a enquadrar, cumprimentar também a Casa Vera Cruz e dar os parabéns por esta iniciativa. Penso que é sempre importante partilhar com o máximo de pessoas o trabalho que vamos desenvolvendo. Bom, então, o que é que eu queria aqui um bocadinho começar por referir? Do relatório preliminar que vi, penso que este é um momento de celebração para todos, para as entidades que implementaram o projeto, para os parceiros, para a equipa técnica e para os destinatários. E porquê? Porque efetivamente este é um trabalho que aconteceu porque as entidades foram capazes de unir esforços, de trabalhar em colaboração, de perceber que quando cuidamos de jovens, cuidamos do futuro e de que, deste modo, estamos a contribuir para uma maior equidade, para uma maior inclusão e qualidade de vida da população migrante que tem, no fundo, escolhido o nosso país para viver e constituir família.
Como a Inês disse, este projeto é financiado por nós através do programa Centro 2030 e, pelo que percebi, o grande desafio era responder às dificuldades de inclusão no mercado de trabalho dos jovens migrantes residentes na Zona Centro. Porquê? Porque o diagnóstico que estava feito, e nós temos isto também e sabemos, até não tanto na região centro, isto é um panorama mais nacional, que na última década Portugal tem sido palco de intensos fluxos migratórios, que nos chegam muitos migrantes, muitos deles jovens, que se confrontam com situações de desemprego, como é natural, e que essa situação por si só, inevitavelmente, aumenta o risco de pobreza, o estigma, a discriminação, muitas vezes racial ou étnica, e sabemos que isto é uma realidade. Daí que a Portugal Inovação Social tenha sempre como prioridade, e temos tido, porque este não é o único projeto que estamos a financiar com um objetivo mais ou menos semelhante, que é a promoção da inclusão profissional de jovens, através de quê? De estratégias inovadoras, disruptivas, que vão um bocadinho além daquilo que as medidas públicas de política, por norma, implementam. A PIS considerou, a Portugal Inovação Social considerou que este era um projeto que efetivamente iria causar impacto na região centro, porque efetivamente, e daquilo que percebi do relatório que me enviaram, tiveram uma intervenção que foi muito para além da resolução do problema do desemprego, ou seja, que procurou capacitar, procurou apoiar na definição de percursos profissionais, procurou criar autonomia, redes de contacto, e tudo isso é muito importante para que no final os objetivos sejam cumpridos, e eu vi daquilo que me enviaram que conseguiram daqui, de algum modo, alcançar 98% dos objetivos e das metas propostas em candidatura. E este é o nosso grande objetivo, ou seja, fazer diferente, fazer de forma inovadora, criar impacto, criar possibilidade de efetivamente conseguirmos replicar o trabalho que está a ser desenvolvido num território que pode efetivamente vir a ser implementado, provavelmente com pequenas diferenças, mas que tem potencial de impacto em territórios diferentes. E percebi também que a tese já tinha feito um trabalho preparatório, nomeadamente na área de Lisboa, do Porto, e que isso também é um fator que gera confiança para uma entidade como nós, que efetivamente aposta em tudo o que é soluções diferenciadoras e inovadoras. Bom, mas como eu disse, tudo isto só foi possível porque as entidades uniram esforços, porque houve entidades como a Fundação La Caixa, a Missão Continente ou a empresa P, que acreditaram e que assumiram o papel de investidores sociais, tiveram a coragem e a visão de efetivamente conseguirem investir no que verdadeiramente é essencial, investir em transformação, investir em impacto social, conseguir efetivamente, porque ao trabalharmos, ou ajudarmos, ou apoiarmos estes jovens na integração do mercado de trabalho, estamos também a conseguir fixá-los no nosso país, porque o que muitas vezes acontece é que as pessoas acabam por usar Portugal como
um período de passagem para depois, efetivamente, procurarem outras respostas, outras possibilidades em outros países europeus. E por isso penso que o trabalho a tese, que a Casa Vera Cruz e que todas as entidades desenvolveram é um trabalho de louvar, um trabalho importante. Estamos felizes por ver que aquilo que nos foi apresentado conseguiu ser concretizado efetivamente no território. Daí que as minhas palavras essenciais sejam de reconhecimento a todas as entidades envolvidas. E acredito e vi pelo relatório que foram muitas as entidades que colaboraram, que estiveram disponíveis, que ajudaram a implementar, que acreditaram que o desenvolvimento de um território se faz com pessoas, para as pessoas e através das pessoas. Agradeço essencialmente à tese e à Casa Vera Cruz, agradeço também o facto de nos terem convidado para estar aqui convosco. A Portugal Inovação Social, como eu disse, sempre esteve disponível e estará para apoiar soluções inovadoras como esta, que foi aqui implementada. Penso que agora é a altura de pensar de que forma isso é aqui uma questão que queria deixar em aberto, se têm já alguma perspectiva de continuidade, atendendo a que estamos na reta final de financiamento para a implementação desta intervenção. Pronto, e assim em termos gerais penso que de forma breve passei por aquilo que eram os aspectos essenciais, que é efetivamente dar-vos os parabéns, cumprimentar-vos a todos, dizer que o trabalho que desenvolveram foi efetivamente um trabalho que contribuiu para a melhoria das condições de vida desta população, que criaram ferramentas, que geraram conhecimento, geraram impacto, e isto é o que nós procuramos na Portugal Inovação Social. Obrigada. Obrigada. Obrigada, nós. Não sei, Inês, se Sim. também tem alguma questão relativamente, pronto, a esta possibilidade, ou que estratégias é que já foram desenvolvendo para a continuidade da intervenção. Se eventualmente, em termos locais, as autarquias, as juntas de freguesia estariam disponíveis para colaborar e para conseguir dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvendo. Sim, obrigada, Elizabeth, por esta abertura e por este enquadramento. Nós estamos agora, precisamente, então, agora a recolher, não é, os resultados e perceber o impacto da intervenção, e a partir daí também perceber exatamente como é que, em termos de sustentabilidade e de novas edições do projeto, que caminho é que poderá ser possível percorrer. E sim, a vontade temos de continuar a replicar e a continuar a intervir nesta área. Por isso, novidades virão, esperemos que sim. Pronto, aqui em Obrigada. termos da Portugal Inovação Social e dos fundos também devem perceber, nós estamos aqui numa fase um bocadinho de transição já quase para um novo quadro comunitário, o que também não nos oferece nada assim em concreto relativamente ao futuro. Portanto, nós tivemos agora a última fase de candidaturas aqui à região centro, que ainda não estão fechadas, não é? Pronto, que estão em análise. Acreditamos que ainda vamos ter aqui uma margenzinha, uma folgazinha, não com muito investimento, mas que no próximo ano poderemos ainda vir aqui a apoiar na região mais alguns projetos de intervenção. Contudo, o momento que atravessamos em termos já de programação e reprogramação do novo quadro, não há, assim, ainda não nos oferece estratégias muito concretas, pronto. Sim.
Sim, e obrigada aqui também por este enquadramento e por esta ponte e por este desafio de começarmos já aqui também a pensar, não é, no que é o futuro, que fazemos também Sim. logo desde o início dos projetos, mas sim, obrigada, Elizabeth. Nós, se calhar, agora vamos então aqui avançar com este mote, agarrando aqui este mote também, e obrigada pela disponibilidade de vir aqui também Eu é que dar-nos as agradeço. Eu é boas-vindas e que a abertura. agradeço. E obrigada aqui pelo apoio também e pela possibilidade da Portugal Inovação Social também nos deu para podermos, não é, hoje estar aqui a falar sobre resultados e a refletir em conjunto sobre esta temática também de forma mais abrangente. Então, eu se calhar vou agora passar aqui e dar um mote então mesmo para a ação, não é? Pontos para a ação, passando aqui a palavra à Joana Guimarães. A Joana já trabalhou vários anos na tese e já contactou, portanto, vários anos na intervenção com esta temática da empregabilidade para pessoas migrantes. Neste momento, dedica-se ao estudo de respostas à integração profissional de migrantes na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, através de um doutoramento aqui em parceria com a tese. Por isso, Joana, quando estiveres pronta, Ok, já estou. força. Ok, então Vão vocês vamos a isso. partilhando a apresentação, é isso, Inês? Sim, eu vou passando. Ok, Se está bem, vês está bem. que preciso passar mais Sim, depressa, diz-me. não, Boa, tranquilo. obrigada. Vamos lá. Então, bom dia, muito obrigada também aqui à tese pelo desafio de hoje estar aqui com um outro papel. Como a Inês disse, eu tive o privilégio de colaborar com a tese ao longo de muitos anos, nomeadamente no desenho inicial e na implementação das primeiras edições do Mentoria 3D, no Porto e em Lisboa. E é com muito gosto que eu estou aqui com um outro papel, que no fundo será de fazer aqui um brevíssimo, muito breve enquadramento de quais têm sido as principais barreiras enfrentadas pelos jovens migrantes no acesso ao mercado de trabalho em Portugal e, de alguma maneira, reforçar algumas daqui dos aspectos que a Elizabeth Pina também já foi partilhando, que é, de alguma maneira, fazer aqui o retrato do que têm sido estes processos de integração, nomeadamente da população jovem. Por isso, Inês, se queres avançar. Então, de forma assim muito breve, trazer-vos só alguns números para traçarmos este retrato. De facto, Portugal tem assistido aqui a uma alteração significativa e um aumento significativo dos seus fluxos migratórios, transformando aqui um pouco o cenário da experiência de receber pessoas em Portugal, sendo que, segundo os últimos dados do relatório da AIMA, que já remete para dados de 2024, ainda assim são os últimos disponíveis, 15% dos residentes em Portugal são pessoas estrangeiras e das quais 41,5% são pessoas que têm idades entre os 18 e os 34 anos, portanto, claramente uma população jovem e em idade ativa. Achei importante também trazer-vos aqui este dado, contrariando muitas das percepções que existem sobre as pessoas migrantes que chegam a Portugal. 31,6% das pessoas migrantes têm qualificações superiores. Este dado não é relativo apenas à população jovem. Dizer-vos que há uma ausência grande de dados específicos sobre a população jovem, com este recorte particular da população jovem migrante em Portugal. Portanto, muitas vezes a análise que existe é através de algumas extrapolações dos dados da população geral, da população migrante em geral. Ainda assim, acho que não é difícil de compreender que estamos a falar de uma população jovem, sim, com qualificações superiores. Ainda ontem saiu uma notícia de que tem aumentado também significativamente, por exemplo, a presença de pessoas migrantes nas instituições de ensino superior em Portugal, sendo essa muitas vezes uma das motivações para a mobilidade, o procurar contextos de estudo e de percursos académicos também no nosso país. Pensar sobre esta alteração e este aumento dos fluxos é necessariamente pensar sobre a relação que se estabelece entre a migração e a participação destas pessoas no mercado de trabalho, e não só porque, como dizia, a procura de melhores condições laborais é uma das principais motivações para a mobilidade, muitas vezes, portanto, o estudar e o procurar melhores condições de trabalho, mas também porque a dimensão laboral é determinante num processo de integração plena, não é? E neste momento, de facto, a economia portuguesa tem aqui uma forte dependência da população estrangeira, representando um quarto da classe trabalhadora em Portugal neste momento, portanto aqui também um número muito significativo. No entanto, pensar sobre como é que tem sido feita esta participação, esta integração, a verdade é que tem sido feita com tensões, ok? Enfrentando estas pessoas, e nomeadamente as pessoas jovens, desafios acrescidos no acesso ao mercado de trabalho, que se traduzem em taxas de desemprego, de sobrequalificação e de precariedade superiores quando comparado com a população nacional. Tenho aqui alguns números para comprovar isto, se calhar não os vou trazer agora correndo risco de tomar muito tempo, mas é fácil chegarem a estes números e perceberem esta discrepância.
E, portanto, esta realidade coloca estas pessoas numa situação de maior vulnerabilidade. Dizer-vos que quase 30% da população migrante em Portugal está em situação de pobreza e exclusão social. Portanto, acho que é um número muito, que é difícil ficar indiferente. E, portanto, é de facto urgente, não é? Continua a ser urgente olhar para esta questão com cuidado e com atenção e com um olhar crítico. Sendo então, como dizia, a participação no mercado de trabalho uma dimensão determinante para que de facto as pessoas se integrem efetivamente, não é? E aqui sentindo espaço para a sua participação cívica, política, etc., e protegendo-as então das situações de pobreza e vulnerabilidade. O que é que... já estava eu a mudar aqui, a achar que estava eu aqui com o poder do comando. Quais são então as principais barreiras que os jovens migrantes têm encontrado? Antes de dizer-vos que quase que podemos designar ou considerar que os jovens migrantes se encontram numa situação de dupla vulnerabilidade. Ou seja, por um lado, ser jovem já em si consiste, relativamente ao acesso ao mercado de trabalho, numa situação desvantajosa. Se pensarmos nos jovens nacionais, apresentam taxas, eles próprios, de desemprego superiores, bastante superiores à taxa de desemprego nacional, aproximadamente 19%, comparando com os 6% da taxa de desemprego nacional, e, portanto, por si só, a condição de ser jovem, não é? Quando vamos avançando na idade, olhamos para ser jovem como uma coisa só de vantajosa, não é? Mas, efetivamente, nas questões de acesso ao mercado de trabalho, ser jovem constitui-se como uma situação de maior fragilidade, e eu acho que este slide não está correto. O que devia dizer ali no quadradinho verde era o ser migrante, não é? Falta ali, pelo menos a mim não está a aparecer, e o ser migrante, não é? Portanto, de facto, o ser migrante também coloca aqui estes jovens numa situação de ainda, acrescendo aqui uma camada de vulnerabilidade ao facto de ser jovem. Portanto, perante isto, e em particular no que diz respeito às barreiras que os jovens migrantes enfrentam no acesso ao mercado de trabalho, quase podemos dividir em dois tipos de barreiras. Aquilo que consideramos as barreiras mais intrínsecas, ou seja, próprias ao movimento de chegar a um contexto desconhecido e, portanto, ao processo de adaptação natural e ao custo de entrada que exige precisamente esse processo de adaptação, e, portanto, questões como o desconhecimento da língua, o desconhecimento das próprias dinâmicas de acesso ao mercado de trabalho, onde procuro, como procuro, que instrumentos utilizo, o que é mais valorizado, não é? Portanto, aqui questões que a Mentoria 3D trabalhou muitíssimo. E também a questão da rede de contactos, que sabemos que é aqui um fator determinante no acesso ao mercado de trabalho e na identificação de oportunidades, e, portanto, na ausência desta rede, ou numa rede pouco diversificada, claramente vai haver aqui também uma desvantagem. Mas dizer-vos que as barreiras intrínsecas são aquelas que são facilmente ultrapassáveis, não só pela própria passagem do tempo, não é? À medida que as pessoas vão estando mais tempo no país, vão aprendendo facilmente todas estas questões. E também são questões em que tem havido tentativas de construção de respostas, etc. Depois, por outro lado, temos então aqui os desafios, as barreiras estruturais, que são aqui mais desafiantes, que de alguma maneira refletem aquilo que são as políticas nacionais relativamente à migração, e eu de alguma maneira traria aqui esta ideia de que em Portugal, e acho que é um bocadinho transversal a grande parte dos países europeus, o que prevalece é um olhar muito utilitarista sobre o papel das pessoas migrantes, no caso em Portugal, sobretudo na sua relação com o mercado de trabalho, e portanto há aqui uma visão muito instrumental, uma visão muito utilitária sobre a importância das pessoas migrantes no mercado de trabalho. E isto tem vindo a condicionar a possibilidade de construção daquilo que designamos como os percursos profissionais significativos, não é? Que as pessoas que vêm à procura das tais oportunidades de construção de carreiras sólidas, alinhadas com as suas trajetórias prévias, com os seus graus de qualificação, veem essa possibilidade fortemente condicionada, porque mesmo os menos céticos em relação à migração reproduzem este discurso de que que precisamos das pessoas migrantes de facto para virem ocupar os lugares que os nacionais não querem ocupar. E, portanto, o que assistimos é uma etnização das profissões. Portanto, aqui a alocação das pessoas migrantes a determinadas profissões, normalmente profissões menos qualificadas, como já sabemos, agricultura, construção, prestação de cuidados,
etc. E, portanto, e transversal, eu acho, é esta visão, que eu acho que condiciona muito daquilo que são, ou que é responsável por estas barreiras mais estruturais. Temos, então, políticas nacionais que se vão alterando com uma grande velocidade ultimamente e rigidificando de alguma maneira, que se reflete também na complexificação dos processos de regularização, dos processos de reconhecimento de diplomas e de competências. E depois, também, como trazia a doutora Elizabeth Pina, aqui lógicas de exclusão, discriminação e preconceito também transversais à forma de olharmos para estas pessoas, que se refletem também, e acho que é preciso olhar para isto sem escamotear, também em processos de recrutamento e seleção, muitas vezes reprodutores desta discriminação e deste preconceito, e pensando nós, o nosso tecido empresarial é de micro e pequenas empresas e, portanto, naturalmente, grande parte destas entidades nem sequer tem um departamento de recursos humanos que possa pensar nas temáticas de diversidade, inclusão, etc. Não é? E, portanto, este cenário, portanto, estas barreiras que as pessoas jovens, migrantes, quando chegam a Portugal, com um conjunto de expectativas e de sonhos, encontram, e isto tem vindo, de facto, a limitar a possibilidade de construção dos tais percursos profissionais significativos. E só para terminar, e disse-vos que tinha que ser aqui uma caracterização mesmo muito breve, porque o tempo é curto. Inês, se quiseres passar o slide, deixar-vos só aqui algumas pistas para a intervenção. Este tem sido o foco do meu trabalho de investigação, ou seja, estou a analisar uma diversidade de respostas na área do apoio à inclusão profissional de migrantes, e da análise que já fui fazendo, estou aqui mais ou menos a meio do meu trabalho de doutoramento, mas também já muito reforçado pela literatura, sobretudo de países nórdicos, que têm aqui já um histórico de apoio aos processos de integração com mais tempo, não é, do que em Portugal, porque apesar de tudo este fenómeno da migração em Portugal é relativamente recente, e portanto eu acho que andamos todos aqui de forma um pouco empírica a construir aquilo que são as nossas respostas, mas é preciso de facto sistematizar, analisar, é esse o contributo que pretendo dar com o meu trabalho de doutoramento, e de alguma dessa sistematização que já fui fazendo e da análise que já fui fazendo, o que se encontra, sem dúvida, que há aqui um reforço muito grande da importância destas respostas, que são sobretudo assumidas pela economia social, ok? Respostas que refletem ou que decorrem diretamente da política pública, como os JIPs migrantes, os CLAIMs, os CNAIMs, ou então estes projetos mais na área da inovação social, como a mentoria 3D. Portanto, são respostas fundamentais. No entanto, o que se observa é, em termos gerais, é uma generalização, é um desencontro entre os princípios humanistas que estão na base do desenho destas respostas e a sua prática. E esta prática, daquilo que vou percebendo e também do que a literatura vai reforçando, tem sido uma prática sobretudo muito instrumental, ou seja, com um foco muito grande na integração imediata no mercado de trabalho, em áreas pré-identificadas do segundo setor, ou seja, as tais áreas menos qualificadas, com situações mais precárias laborais. Funcionam muito como medidas avulsas, não é? Portanto, sem esta ideia de itinerário, e com poucas pontes, de facto, com as entidades empregadoras, com os diferentes atores sociais, e onde se tem valorizado pouco o capital profissional prévio, ok? Isto não é uma responsabilização destas respostas, são apenas pistas para a reflexão sobre o nosso trabalho, que sabemos que é um trabalho desenvolvido em condições também de grande dificuldade, não é? Com, de facto, tempos de intervenção curtos, financiamentos curtos, etc., não é? Mas, de alguma maneira, deixar aqui esta reflexão que podemos estar aqui a viver uma contradição entre este potencial de transformação que estas respostas podem trazer e ações um pouco instrumentais que, de alguma maneira, se calhar estão a reproduzir e a contribuir para esta reprodução de dinâmicas também de precarização, não é? E, portanto, deixava só aqui como reflexão final, quando pensamos sobre esta temática, quando intervimos nesta temática, não pensarmos só na questão da integração em si mesma, e sim na qualidade da integração que estamos a proporcionar e que estamos a trabalhar, e olharmos então para as carreiras dos jovens migrantes como trajetórias a longo prazo, sendo eles próprios pessoas que estão no início das suas vidas profissionais, e estabelecendo e fazendo este trabalho, estabelecendo sempre pontes, como o próprio evento evoca, para um trabalho muito mais sistémico, né? E garantindo que estamos a fazer um trabalho verdadeiramente humanista. A tese, sou suspeita, mas não só porque já tive acesso aos resultados desta edição da Mentoria 3D, mas porque se conheço mesmo muito bem o trabalho da tese, tem sido um exemplo disso, ok? De uma entidade que tem vindo a procurar, como dizia também a doutora Elizabeth, metodologias inovadoras que contrariam um bocadinho lógicas de intervenção pouco autonomizantes, e acho que pode ser considerado aqui um bom modelo inspirador para o desenho e implementação de novas respostas.
Por isso, terminava assim aqui a minha comunicação, agradecendo mais uma vez e desejando muito boa sorte aqui também e vida longa ao mentoria ou projetos semelhantes. E fico aqui deste lado muito curiosa para ouvir agora também como é que foi este projeto. Obrigada. Obrigada, Joana, e obrigada aqui pelo enquadramento e por nos levares aqui por dentro um bocadinho mais a fundo, não é, de como é que funciona aqui este desafio de integração profissional de jovens migrantes no mercado de trabalho. E aproveitando aqui o teu mote, então vamos perceber agora um bocadinho melhor como é que o Mentoria 3D se tem vindo aqui também a propor como uma resposta que contribui para a integração profissional de migrantes e de jovens migrantes. E para isso, contaremos então aqui com o Gabriel Hidalgo, que é técnico de projeto na tese e no Mentoria 3D, e que nos vai aqui apresentar um bocadinho melhor a metodologia, assim de forma breve, mas para termos aqui um enquadramento um bocadinho melhor da metodologia e das atividades que constituem o projeto. Gabriel, sim, estás ok? Olá, olá, bom dia. E é isso. Agora vou aqui tentar muito brevemente apresentar como nós pensamos o Mentoria 3D e como nós aplicamos esse projeto para responder esses desafios todos que a Joana nos trouxe, não só desafios de conseguir contribuir nessa construção dos percursos profissionais significativos, mas também nesse intuito de trazer algo novo e humanista como resposta a esses desafios, né? Então, nós, como o nome do projeto já diz, nos baseamos na metodologia das mentorias, mas ela serve como inspiração e nós trouxemos, então, uma nova estrutura, diferentes estruturas que não são a ideia clássica de mentoria, em que você tem uma relação estruturada de apoio entre alguém que tem mais experiência, mais conhecimento, que vai passar ou tentar contribuir com esse conhecimento o desenvolvimento da trajetória daquela pessoa que recebe que está na parceria de mentoria com este mentor. Então, nós pensamos que essa dimensão individual da mentoria entre o mentor e o mentorado, ela é muito importante, mas nesse leque grande de desafios que nós temos, no caso dos jovens migrantes, é preciso dar uma resposta, é interessante dar uma resposta mais completa que envolve também a dimensão de interação de grupo com a interação individual. Desta forma, então, nós pensamos nessa mentoria que tem essas duas formas, as mentorias em grupo e as mentorias individuais. Como nós pensamos isso? Como nós desenvolvemos? Então, aqui nós temos aqui no slide as mentorias de recursos humanos, mentorias de pares e mentorias profissionais. Eu vou começar aqui pelas mentorias de grupo, que são essas mentorias de recursos humanos e pares. As mentorias de recursos humanos, elas funcionam como nós, então, identificamos, convidamos mentores que são pessoas que têm experiência, que trabalham em empresas ou trabalham com recursos humanos e vão trazer nessas sessões, então, principalmente essas dimensões mais específicas de técnicas que são importantes no processo de entrada no mercado de trabalho. Então, nessas sessões, nós basicamente vamos trabalhar temas. Cada sessão, são 4 sessões, em cada sessão vai ser trabalhado um conjunto de temáticas. Por exemplo, então, vamos trabalhar aqui como construir um melhor currículo, como fazer uma melhor entrevista, como fazer um melhor networking, como chegar às oportunidades de emprego. Enfim, são temáticas que nós vamos trabalhar com o grupo. Então, o mentor vem, nós temos aqui hoje a testemunha da Anabela, ela vai poder partilhar um pouco disso. Ele vem e, no grupo, nós vamos conversar sobre essas temáticas e fazer, o que é muito importante para a tese, a prática, ou seja, não só discutir temas de uma forma expositiva, maçante, não, a gente vai interagir sempre com metodologias de educação não formal. Por quê? Nós pensamos que não é só a transmissão do conteúdo, mas sim que os jovens trabalhem entre si para que ali, naquele momento, já comece uma troca de experiências e que é muito rico também trazer, não só pensando que existe um expositor que detém o conhecimento, mas que todo mundo ali naquele grupo tem diversos conhecimentos que vêm dos seus países, mas que, sendo guiados ou trazendo o conhecimento prático do conhecimento prático dos próprios mentores, que sabem como é que funciona o mercado de trabalho aqui em Portugal, nós conseguimos fazer
desenvolvendo um conhecimento muito melhor que vai poder ser aplicado. Então, ficou muito claro até nas respostas que nós tínhamos, construir um bom currículo, sabendo como é que o mercado de trabalho está mais focado, o que é mais claro, porque muitas vezes você vem do seu país e, meu Deus, como é que é o meu currículo aqui? Como é que é muito diferente do meu país? Como é que eu vou fazer isso? Então, os mentores vão ajudar nesse caminho, certo? Depois, nós temos as mentorias de pares. São mentorias também em grupo, que nós temos os mentores que nós identificamos que são os mentores que têm já uma trajetória de sucesso aqui em Portugal. São pessoas migrantes que chegaram cá e conseguiram alcançar os seus objetivos ou conseguiram construir uma boa trajetória aqui em Portugal. Para nós, na tese, a ideia de sucesso é essa, não necessariamente um mentor, uma pessoa que chegou e conseguiu fazer uma startup de sucesso, isso também é uma possibilidade, mas sim, também queremos trouxemos pessoas de diferentes perfis que, por exemplo, tinham um objetivo quando chegaram em Portugal, se defrontaram com a realidade e tiveram que fazer adaptações nesse percurso e que foram de sucesso. Então, nessas sessões também em grupo, os mentores vão partilhar a sua experiência, a experiência vivida aqui em Portugal, e conjuntamente com os participantes vão discutir as experiências, vão partilhar os seus conhecimentos e também vão partilhar o que é muito importante, a sua rede de contatos, por exemplo. São mentores que trabalham no tecido empresarial português, aqui da região, e eles vão conversar e também vão reforçar, vão complementar aqueles conhecimentos trabalhados nas mentorias de recursos humanos. Só que trazendo muito foco nessa experiência individual e partilhando essa experiência individual. Essas duas são as mentorias de pares, de grupo. Essas mentorias são muito importantes porque são o momento em que o grupo está todo unido ali e vão também partilhar os desafios que cada um vai trazendo ao longo da sua trajetória aqui em Portugal, e é aí que surgem novas ideias, novos conhecimentos e também laços que se estendem para além da intervenção do projeto. Desde as primeiras edições do projeto, em que eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na tese, é muito interessante ver que os participantes continuam a sua relação após o projeto. Conjuntamente, então, as mentorias de grupo, que são as mentorias de recursos humanos e pares, temos as mentorias profissionais. Estas vão atender justamente às necessidades específicas dos participantes. Aqueles interesses que não, ou individuais e de carreira, de trajetória profissional que se busca construir, que não são possíveis de, dentro do tempo que se tem nas mentorias de grupo, desenvolver. Então, os participantes vão identificar conjuntamente com a equipa profissionais no mercado de trabalho português, na região de Aveiro, preferencialmente, e nós vamos, conjuntamente com os participantes, definir um perfil, e a tese, a partir da definição desse perfil, vai encontrar essas pessoas no mercado de trabalho e vai colocá-los em contato com os participantes para que nós, a partir desse primeiro contato, conjuntamente com a tese, em que nós vamos fazer esse primeiro encontro, eles tivessem entre 2 a 3 sessões com esses profissionais específicos da área de interesse de cada um dos participantes. Assim, você consegue ter uma dimensão, um desenvolvimento de conhecimento do mercado de trabalho, não só de uma forma geral, mas muito específica com os interesses do participante. Porque muitas vezes é alguém que trabalha com uma área, vamos supor, muito específica, e que é importante saber as pequenas dicas sobre como é que eu entro como é que é meu portfólio aqui, nesta área, como é que eu apresento meu LinkedIn nesta área que eu tenho muito interesse. Pronto. Além disso, é uma forma muito importante de entrada em uma rede de contatos mais específica e que, conjuntamente com isso, faz com que as pessoas do tecido empresarial que tiveram contato com os participantes percebam e se confrontem com a realidade dos participantes. Nós achamos que essa também é uma frente importante do projeto, transformando a própria visão, nós vemos por relatos dos mentores, que eles têm sobre como é que são os desafios que esses jovens vivem na sua chegada aqui em Portugal. Pronto. E para fazer um acompanhamento de todo essa trajetória aqui no projeto, nós temos o acompanhamento individual.
Esse acompanhamento individual é feito por técnicos que nós identificamos, que são coaches, e esses coaches que nós buscamos, eles vão fazer então o quê? Vão sentar com os jovens em sessões que vão focar muito na construção do percurso dos participantes. Então, vão definir o que eles querem, os objetivos profissionais, vão definir um plano de ação e vão acompanhar a execução desse plano de ação, esse plano de ação que vai implementar os objetivos que eles definiram previamente. Ou seja, este projeto, essas sessões acompanham todo o projeto, e é uma forma meio que de juntar e resolver as questões que são muito individuais dos participantes, e com calma. É o momento em que os participantes param e têm tempo para pensar na trajetória deles e tomar decisões que vão ser importantes nessa construção. Basicamente é isso. O projeto, ele então envolve essas atividades todas. São muitas sessões, são 4 sessões de recursos humanos, 4 sessões de mentoria de pares, e depois nós temos as 2 a 3 sessões de mentorias individuais, profissionais, e todo esse acompanhamento individual que foi feito entre 10 a 11 sessões individuais com a equipe de coaches que nós tivemos, que cada coach acompanha um participante ao longo da trajetória. Basicamente é isso. Nós tentamos dessa forma enfrentar esses desafios. Os resultados têm sido muito empolgantes e nós seguimos nessa caminhada, toda a equipe da tese, muito otimistas com esse projeto e animados. Obrigada. É isso, gente. Depois, se tiverem perguntas, é só fazer. Obrigada, Gabriela, aqui por partilhar aqui connosco então como é que tem sido, não é? Assim, de forma mais macro, a intervenção. E vamos agora passar, assim, rapidamente, então aos principais resultados. Já temos aqui falado então dos resultados. Vou dar uma fotografia muito, muito geral. Também porque números conseguimos fazer-vos chegar, se tiverem curiosidade, também de outras formas e de forma mais específica, se assim entenderem, estejam à vontade para nos contactar. Portanto, dando aqui um quadro assim mais geral, acaba por ser importante então reforçar esta ideia de que o Mentoria 3D, na verdade, já vai em 6 edições, sendo que tivemos as 2 primeiras edições no Porto, em 2022, 2 edições em Lisboa, e agora então estamos a terminar as 2 edições especificamente na região de Aveiro. No total destas 6 edições, envolvemos então 180 participantes migrantes, 125 mentores voluntários das várias áreas de interesses profissionais, como o Gabriel estava a falar, aqui especificamente para as mentorias individuais da área profissional, 6 mentores pares, portanto, mentores que são pessoas que também têm uma experiência de migração e que vieram partilhar a sua experiência com o grupo, e 3 mentores de recursos humanos, portanto, pessoas com experiência na área de recursos humanos e que vieram fazer essas partilhas com o grupo. Isto a nível, assim, de fotografia de números de pessoas, não é? A nível de outros resultados, e os mais, diria eu, arriscaria a dizer os mais importantes, aqui também de uma forma muito geral, e agora especificamente em relação à região de Aveiro, nós intervimos com 72 jovens de 20 países diferentes. O Brasil foi o país mais representado, uma idade média de 25 anos de idade, a grande maioria com ensino secundário e ou ensino superior, e de áreas profissionais muito diversas. Portanto, não dá para enumerar uma área, sequer maioria, muito diversas, de gestão, economia, artes, biologia, psicologia, comunicação, portanto, mesmo muito, muito diversas. Sendo que 100% dos participantes que responderam à avaliação de impacto reportaram estar mais preparados para integrar o mercado de trabalho após e devido à passagem pelo Mentoria 3D. Esta avaliação de impacto foi feita externamente pelo CESOP da Universidade Católica, e a sustentar aqui esta maior preparação, os questionários de pré e pós-teste elencam aqui melhorias ao nível de uma série de competências-chave, como um maior conhecimento sobre os processos de recrutamento e seleção em Portugal, maior conhecimento sobre a sua área profissional de interesse, maior capacidade de estabelecer objetivos profissionais, maior conhecimento de ferramentas e estratégias de aproximação ao mercado de trabalho, mais competências transversais-chave para a empregabilidade, aqui na base desta também maior preparação. Mas é isso, números são apenas uma parte da história e podemos fazer-vos chegar mais números se assim tiverem essa curiosidade, também estejam à vontade para nos contactar. E como números são apenas parte da história e agora aqui temos este momento privilegiado de ouvir em primeira voz quem viveu esta experiência na primeira pessoa, eu vou então aqui
passar a palavra a três pessoas que nos vêm contar um bocadinho como é que foi fazer parte deste projeto. Portanto, temos a Vitória, que foi participante aqui no Mentoria 3D de Aveiro, o César, que foi um mentor par do projeto, e eu, se não me engano, confirma-me só aqui, Rita, se puderes, Larissa não está, certo? Não conseguiu entrar. Pronto, teve aqui um imprevisto e não conseguiu estar. Portanto, vamos ouvir. Outro nome. Sim, Larissa, se estiver por aqui, avise-nos que nós não estamos a ver. Se não, vou então passar aqui a palavra, começar aqui à Vitória. Vitória, estás por aqui? E vou aqui Olá, bom parar a dia. partilha do slide. Parar a apresentação para vermos melhor aqui a Vitória. Vitória, bom dia. Bom dia. Como é que foi então fazer aqui parte do mentoria? Então, gente, sou a Vitória, eu sou do Brasil e eu vim para Aveiro para fazer um mestrado na Universidade de Aveiro e por meio da universidade eu conheci o projeto do Mentoria 3D. Então, me inscrevi para participar das mentorias e achei muito interessante a proposta porque era justamente aquilo que eu vim buscar, enfim, no mestrado, enfim. E estando em Portugal, num outro país, entender quais são as dinâmicas e tudo isso, enfim, que a Inês já comentou e também a Elizabeth, sobre entender, e a Joana também, né? Entender como que é estar em outro país e o que que o mercado de trabalho espera, enfim, os componentes. E no meu caso ainda um pouco mais agravante que eu meio que estou numa transição de carreira, porque eu sou socióloga e agora estou fazendo um mestrado em ciências de dados, mas tentando fazer essa junção entre humanos e tecnologia também. Então tudo isso foi muito útil para mim na mentoria, porque principalmente essa parte mais técnica, como o Gabriel falou, né, de saber melhor como fazer um currículo, saber como se apresentar, enfim, a gente teve uma sessão especificamente só para isso, e para mim foi muito útil de saber demonstrar quais são de fato as minhas qualidades e no que eu posso contribuir quando estou em busca de uma vaga, né, de entender melhor para me colocar nesse contexto de uma entrevista, enfim, fazer um pitch. Essas coisas mais técnicas foram muito úteis, mas também, principalmente, assim, o que fica mais a longo prazo, que eu acho que é muito a vantagem do projeto, assim, é entender que a pessoa, os imigrantes quando chegam aqui, né, para fazer, enfim, ensino superior e com esse contexto mais de ser mais uma qualificação, eu acho que é muito útil ter esse pensamento de longo prazo, então, de habilitar essas pessoas para saber como construir melhor uma rede de contatos e saber melhor como quais são essas habilidades que são importantes no contexto de um mercado de trabalho em um outro país. Então, para mim, participar do projeto foi muito enriquecedor, porque, por exemplo, nas sessões de grupos, eu lembro aqui, por exemplo, da Anabela, em que todas as sessões foram muito úteis, porque, para além de toda a contribuição dela, também tinha muita participação dos outros colegas. Então, saber a trajetória de outras pessoas e o que foram desafios para ela ajuda até a gente a entender que, olha, as coisas não são. Tem o plano ideal e tem um plano real, né? Eu lembro da fala do César em que ele colocava a trajetória dele e eu entendia. Falei, olha, às vezes tem alguma coisa que dá errado aqui, mas ali vai dar certo. Então, eu acho que essa partilha entre os outros grupos ajuda a gente a ter mais, assim, a controlar a ansiedade, porque também esse contexto todo acaba deixando a gente muito mais nervoso, mas é uma rede de contatos que ajuda a gente a entender mais as coisas a longo prazo. Então, enfim. E uma outra coisa também que foi muito útil é saber que quando a gente está num processo de candidatura, também é um processo de avaliação. Então, para mim, foi a coisa que mais me ajudou de quando eu vou participar de alguma entrevista, eu estou também no momento entendendo se aquele é o contexto em que eu quero estar inserida, se aquilo, enfim, é um ambiente também que para mim vai ser acolhedor e não só, enfim, para estar no ambiente de trabalho, enfim, só para uma vaga e todas essas dimensões de estar num outro país, de todo um contexto de vulnerabilidade que acaba querendo que a gente tenha um senso de urgência muito grande. Então, para mim é isso, eu acho que foi muito, muito, muito enriquecedor, eu agradeço muito a contribuição de todas as pessoas que participaram como mentores, mas também meus colegas, e é isso. E obrigada a nós, Vitória, também por, no fundo, te permitires a desafiar a integrar o projeto, não é? Porque também não existe projeto sem participantes. Isso, obrigada e obrigada por teres partilhado aqui um bocadinho connosco esta tua visão, não é? Enquanto participante. E César, do lado do mentor, o César foi mentor par, Bom dia, portanto, bom dia a das todos. sessões de grupo. Queres contar-nos um bocadinho como é que foi então para ti ser mentor par aqui no projeto? Pronto, sim. O meu nome é César, eu sou arquiteto, já estou aqui em Portugal há quase 4 anos e soube do projeto também por uma pessoa que já tinha feito uma mentoria par também. Uma pessoa conhecida que foi que me explicou mais ou menos como é que funcionava o projeto.
Eu pensei, pronto, é um projeto tipo, muito interessante ao início e também quando soube do projeto sempre pensei que nessa altura quando eu cheguei aqui em Portugal gostava de ter conhecido um projeto assim, para eu tipo, começar também a fazer uma rede de contactos maior e também tentar perceber como é que funciona o mercado de trabalho, principalmente aqui em Portugal. Uma das minhas motivações de vir aqui foi mesmo ganhar experiência na minha área. Então, acho que programas assim como este são ótimos, ou pelo menos dão assim um caminho, uma aproximação àquele objetivo que eu tinha. Então, eh, foi interessante conhecer isto e foi por isso que me candidatei também para ser parte do projeto. No meu caso, foi a minha inserção no mercado de trabalho aqui em Portugal foi marcada por várias fases, principalmente marcada por várias entidades. Foi tipo o IFP, a Universidade do Porto, a Direção-Geral do Ensino Superior, e todas as outras entidades que tiveram que fazer parte para eu conseguir chegar hoje a estar a trabalhar na minha área já há mais de 3 anos. E foi um processo meio lento, demorou um bocadinho, mas tipo, também sempre foi com bastante paciência e tentar tipo, sempre avançar neste processo. Então, acho que aí foi uma das coisas que, pelo menos eu, tentei mostrar às pessoas que isto não é um caminho, uma coisa lineal de chegar a entrar ao mercado de trabalho em Portugal, sino que depende de várias entidades, vários fatores, são várias coisas que tens que começar a cumprir para reconhecer o título, para ter os documentos todos, para conseguir entrar de maneira correta no mercado e acho que por aí foi a minha apresentação. E nesse sentido, para mim foi muito gratificante conseguir falar com pessoas, conhecer pessoas que são de diferentes áreas e que também têm dentro de um caminho, já assim, que estão a estudar, que chegaram cá já com estudos e que estão à procura de uma oportunidade e conhecer mais experiências, obviamente, e acho que esta iniciativa cria, o mais importante é que cria um bocado de confiança, mostra-te que há opções para além, se calhar, das coisas que se conhecem quando estamos só a chegar, quando estamos aqui há poucos meses. Acho que também há um preconceito, muitas vezes, e estes programas vêm a mais ou menos a derribar mitos ou tipo, certos medos que se têm ao início. E também como acho que aquilo que falou a Joana e o Gabriel também são várias as dinâmicas que se fazem dentro destas mentorias e que são também ajustadas ao grupo de pessoas que se está trabalhando. São tipo, pelo menos foi isso que eu percebi, que não é uma coisa que nós, como programa, vimos impor isto sobre este grupo de pessoas, sino que também a experiência já vivida pelo grupo de pessoas é aquilo que traz um bocado a metodologia de trabalho também na mentoria, no momento desta tipo aula, entre aspas. E pronto, é isso um bocado. Foi gratificante, gostei imenso da experiência e sem dúvida se gostava de fazê-lo novamente e conseguir tipo, conectar com mais pessoas, mostrar a minha experiência e também conhecer a experiência de outras pessoas que estão naquele ponto em que eu estava também há alguns anos atrás. Então, isso foi muito lindo. Foi muito lindo acompanhar esse processo. Obrigada, César, e é isso, obrigada por trazer também aqui este lado daquilo também que o Gabriel estava a dizer, não é? Desta questão de escolhermos a mentoria também porque acreditamos nestes formatos mais bidirecionais, não é? Não ser uma passagem de informação unidirecional, mas permitir esta a relação como uma ferramenta também de promoção de competências, não é? E de chegar mais longe, e ainda bem que também dá para perceber que para os próprios mentores também há benefícios, não é só para os participantes, mas os mentores também saem com algo mais do programa e Sim, isso completamente. é também importante para nós. Obrigada também por teres aceito este desafio e vires aqui partilhar connosco um bocadinho como é que foi para ti.
E é isso, nos mantemos, obviamente, em contacto. Obrigado. Quem sabe aqui outras oportunidades também para a mentoria. Obrigada, César. Ok, então, nada. agora vamos aqui entrar no último momento, o último momento da nossa manhã. Vou só partilhar aqui novamente a tela durante um bocadinho para vos poder apresentar quem estará agora à fala, aqui à conversa. Isso que é mais, mais fácil e mais simpático também termos aqui os nomes projetados. Ora, agora voltou tudo ao início, pois claro. Ora bem, então. E é isso. E mantendo aqui agora, então, na mesma o Mentoria 3D como plano de fundo, vamos sair um pouco deste contexto concreto e específico do projeto e alargar um bocadinho aqui o nosso olhar, a nossa perspectiva sobre a temática da integração profissional de jovens migrantes, aqui num plano mais geral. E sabemos então que para promover a integração de migrantes, jovens migrantes, existe aqui colaboração, não é, entre organizações, empresas, academias, entidade civil, entidades públicas, sociedade civil, portanto, pontos, não é, que é exatamente também o mote que nos traz aqui, é sobre isso que vamos conversar. E temos aqui um painel de várias pessoas e entidades-chave sobre esta temática. Vamos ter aqui então à conversa connosco o Bruno Coutinho, coordenador do programa Incorpora da Fundação La Caixa, que foi nosso parceiro de consórcio. A Inês Rocha, não estou certa de estar, há bocado não estava, não sei se... Estou sim, estou aqui. Inês, ok, então Estou bem-vinda, desde o Inês. início, estou desde o início. Bom Bem-vinda, dia. Inês. Bom dia. Então temos aqui a Inês Rocha, do Departamento de Responsabilidade Social da Missão Continente, também nosso parceiro de consórcio. A Paula Correia, do Departamento da área de Empregabilidade da Casa Vera Cruz, também nosso parceiro de consórcio. A Sofia Sousa, do CLIME, da Universidade de Aveiro. A Sekerani, que foi participante aqui também no projeto. E a Anabela, mentora de recursos humanos do projeto. Por isso, eu vou aqui agora parar a partilha para nos vermos melhor. Acho que é mais simpático. Ok, parar a apresentação. E começaria então aqui por perguntar, se calhar começando aqui pela Inês, da Missão Continente. Inês, então quando a missão, aqui por um ponto de partida, não é? Começando aqui por um ponto de partida da nossa conversa, quando a Missão Continente se decidiu aqui juntar e apoiar este projeto, qual foi aqui a relevância que sentiram que esta problemática tinha para a vossa organização, para decidirem sim, este projeto vamos juntar-nos a ele? Antes de mais, pronto, começar assim por vos desejar bom dia a todos, não é? E agradecer aqui à TEIS o amável convite por integrar este painel e promover, no fundo, aqui um espaço de reflexão sobre a integração profissional de jovens migrantes. Eu estou desde o início e estou a gostar muito também desta sessão. E também cumprimentar aqui os meus colegas de painel, bem como os participantes e os mentores deste programa Mentoria 3D. Portanto, relativamente, Inês, à pergunta que me colocava, portanto, a Missão Continente, no fundo, tem aqui como missão apoiar iniciativas, não é, com um impacto social que seja real e tangível, mensurável, não é? E a empregabilidade e a integração da população migrante, apesar de não se enquadrar diretamente, como nós já tínhamos falado, nos eixos estratégicos da Missão Continente, nós tivemos aqui dois fatores que foram bastante determinantes para esta nossa decisão. Portanto, por um lado, a problemática da integração profissional de jovens migrantes chegou-nos aqui com um conjunto de dados que não deixa margem para a indiferença, não é? Como estávamos a falar há pouco, as taxas de desemprego, a sobrequalificação sistemática, portanto, redes de contacto profissional praticamente inexistentes, portanto, não estamos, não é, a falar, no fundo, de dificuldade em arranjar emprego, estamos a falar de pessoas que efetivamente têm formação e motivação, mas que encontram portas fechadas, não é? Por razões que nada têm a ver com a sua capacidade. E o segundo motivo, até isso também era aqui uma organização com um histórico de resultados de impacto e com uma equipa que nós considerávamos também bastante sólida. Portanto, no fundo, estes foram os dois motivos que nos fez também juntar e apoiar este projeto. Nós, de facto, também sabíamos que o projeto já tinha 2 pilotos testados, portanto, no Porto e em Lisboa, também aqui com ótimos resultados, e, portanto, nós acreditamos que valorizar a diferença, a singularidade de cada pessoa, no fundo, isso é em si mesmo
um motor de desenvolvimento pessoal e organizacional. E obrigada então por terem juntos também, terem possibilitado aqui que o projeto existisse. E obrigada, Inês. Eu vou fazer agora precisamente então aqui a ponte com o que a Inês estava a dizer, não é? Destes desafios que são tangíveis, não é? Quase aqui também a nível de números. E perguntar aqui à Paula, da Casa Vera Cruz, e à Sofia, do CLAIM, da Universidade de Aveiro, que diariamente também não é, trabalham nesta temática e na integração de migrantes, de jovens migrantes. Quando falamos de integração profissional de jovens migrantes, sentem que existem, dos desafios que se sentem, não é? Sentem que existem desafios desta integração que passam ou podem passar despercebidos às entidades empregadoras? E se sim, quais é que diriam que são os principais desafios que se calhar são mais difíceis de perceber do lado de quem emprega? Quem quiser abrir o microfone e Eu começar. posso começar. Bom dia a Paulo. todos. Em primeiro lugar, em nome da Casa Vera Cruz, agradeço esta parceria, foi bastante pertinente para a organização e para os participantes, na medida em que nós, enquanto entidade que tem um CLAIM e tem serviços de apoio ao emprego, não tem este componente de mentoria, que é bastante pertinente, e, portanto, achámos que seria um bom complemento a quem nos procura e uma mais-valia para apoiar na procura de emprego e facilitar a integração das pessoas migrantes. Em primeiro lugar, agradecer. Aliás, estava a ouvir desde o início e estava a fazer quase uma retrospectiva desde o primeiro dia, desde quando começámos a fazer as entrevistas e estava a pensar em todo este processo, o quão impactante foi para todas as pessoas, quer os profissionais, quer os participantes. Portanto, em primeiro lugar, agradecer esta parceria que foi bastante importante aqui para a região de Aveiro. Respondendo à questão propriamente dita, aqui pensando o que é que passa despercebido às entidades, eu diria 3 ou 4 pontos-chave, pelo menos neste trabalho especificamente que faço nestes últimos 3 anos, mas também no trabalho que faço há 11 anos na área das migrações, eu passaria por falar de uma área que eu acho que ainda é pouco sensível às organizações e às empresas, que é o recrutamento inclusivo. Pensar como é que colocamos as propostas de trabalho, como é que colocamos um trabalho à disposição de uma pessoa migrante de forma que ele seja acessível a todos. Falamos, por exemplo, de pessoas que não têm competências digitais, ou, por exemplo, quando se coloca uma proposta de trabalho e não se tem em conta, por exemplo, a vulnerabilidade em que onde a pessoa, ou é o contexto em que a pessoa vive. Aliás, muitas das coisas que vou dizer, vou quase que repetir-me à doutora Joana, muitas das coisas são exatamente as mesmas, eu estava a ouvi-lo e a pensar, isto acontece exatamente o mesmo connosco. Depois, além das questões do recrutamento inclusivo, da parte da acessibilidade, porque não estão todos no mesmo patamar, não têm todos a mesma compreensão sobre a realidade e sobre os contextos, falaria também da diversidade cultural, que não é tida em conta de todo. Aliás, o que eu vou observando essa é uma questão que está fora, é externa, não se pensa nela e deveria ter-se em conta, tendo em conta, por exemplo, muitas empresas têm uma grande percentagem de migrantes integrados nos postos de trabalho. Ora, se tem uma grande percentagem de migrantes nos postos de trabalho, efetivamente o contexto tem que estar preparado para essa diversidade cultural, seja ao nível da língua, seja ao nível do ser e do estar, seja ao nível de tradições, porque tem que se pensar que as pessoas vêm de contextos diferentes e têm formas de ser e estar bastante diferentes. Pois outra questão que vou-me percebendo muito é a valorização de competências transferíveis, ou seja, as pessoas trazem uma grande bagagem do seu país, de várias experiências da formação académica, por exemplo, ou formação profissional, e a grande maioria das vezes ela não é tida em conta nem pelas empresas e também não é tida em conta pelos próprios migrantes. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que o Mentoria 3D foi essencial exatamente para reforçar a importância das competências que as pessoas trazem. Eu falo nisto porque muitos migrantes às vezes querem esconder competências, querem esconder experiência porque acham que ela não é importante para o mercado português. E é importante. Eles têm que saber explicar o quão importante é e como mais-valia é. E isso acontece muito. E as empresas também não têm em conta. Quase que parece que a pessoa chega e tem que começar do zero. E não, ela traz uma bagagem e é preciso ter em conta essa bagagem que as pessoas trazem. Depois, o reconhecimento das habilitações, também algo já foi falado, é moroso, é caro, é difícil para as pessoas compreenderem o processo e poderia ser útil para
trabalharem e ser reconhecido o que sabem e o que aprenderam, até do ponto de vista do próprio contrato e até de pagamento. E por último, eu vou focar um pouco a barreira da língua, em todos os sentidos, porque de facto é uma barreira quer para o acesso ao emprego, quer para trabalhar no dia a dia, e para o próprio migrante perceber o seu contexto, seja ele profissional ou outro qualquer. E também outra das questões que passa despercebida às empresas é o desconhecimento da lei do próprio migrante, da lei laboral do próprio migrante, e depois também as empresas alegarem o desconhecimento da lei, por exemplo, ao nível dos documentos, para discriminarem pessoas. Há documentos que estão automaticamente renovados, ou estiveram automaticamente renovados, e as pessoas não eram tidas em conta nas entrevistas, ou eram excluídas de entrevistas, porque supostamente tinham o documento caducado e não era supostamente assim. Portanto, a lei tem que ser tida em conta e tem que se pensar como é que podemos integrar as pessoas e perceber o contexto e as políticas atuais para integrar as pessoas profissionalmente. Eu diria que eram estes os principais aspectos que muitas vezes as empresas não têm em conta e dificultam a inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Obrigada, Paula. Sofia? Ora, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite não só para estar nesta sessão, mas em nome da Divisão Internacional e da Universidade de Aveiro, o vosso contacto inicial, que veio previamente de alguns semblantes de trabalho colaborativo do projeto de mentoria, e da qual muitos nos apraz perceber as vantagens que está a trazer nos seus participantes e não só. Os coachings com quem nós temos colaborado têm sido excepcionais, toda a equipa Mentoria 3D que está presente e que não está presente neste momento no ativo, tem sido maravilhosa, não só na organização e estruturação do projeto, mas também no apoio e na integração daquilo que será as linhas orientadoras e os objetivos do próprio projeto. Enquanto representante da Divisão Internacional e do CLAIM, do A Intercultural, gostaria de frisar que há aqui cada vez mais incentivos àquilo que será a mobilidade de pessoas, incentivos académicos e de investigação. Se por um lado existe financiamentos de projetos europeus e projetos não europeus para levar a esta mobilização de high skills e de altas competências e conhecimento e ID, por outro lado depois vemos confrontados com uma realidade e uma pragmática que não está adaptada para a diversidade. Projetos pensados em grandes empresas, depois o mercado de trabalho em Portugal, estamos a falar em micro e pequenas e médias empresas que têm alguma dificuldade até no suporte de proximidade ao processo de integração de novos elementos. E aqui não vou distinguir nem nacionais nem internacionais, porque a questão dos novos elementos é principalmente de jovens que estão a iniciar a sua carreira profissional ou as suas primeiras experiências profissionais, pode ser sempre com um grau de dificuldade, não só pelo desconhecimento mais pragmático da área de trabalho, mas também muitas vezes a questão da linguagem comum e do currículo oculto da empregabilidade e do emprego e das atividades. Os migrantes e os cidadãos internacionais têm efetivamente, muito mais dificuldades que não estão lineadas com aquilo que será o nacional. Uma delas, efetivamente, é a barreira da língua. Mesmo mesmo falantes de língua portuguesa, temos aqui dialetos e estruturas de linguísticas muito próprias e às vezes a compreensão de uma determinada terminologia pode criar aqui algumas barreiras em termos de compreensão de tarefas simples. Depois, efetivamente, a valorização das soft skills que os migrantes trazem. Estamos aqui exemplificando quem sai do seu país e é colocado à prova sobre mudanças culturais, acessibilidade à habitação, acessibilidade até à sua cultura gastronómica, não é? Aquilo que nós estamos habituados, aquilo o nosso corpo está habituado em termos de refeição, vai surgir no cotidiano e tem que se ir adaptando.
o que é muito complexo para quem está-se a adaptar a um novo país e quem se está a adaptar a todas as demais adversidades que se possam encontrar, principalmente no mercado de trabalho. Os nossos internacionais que surgem na universidade vêm muitas vezes à procura de especializações e de áreas de conhecimento concretas que a instituição oferece, e depois há toda uma barreira de acesso à habitação, porque os custos são altíssimos em Portugal em termos de mercado de habitação, e a sua acessibilidade está cada vez menor, porque Aveiro está-se a tornar cada vez mais uma região turística, portanto, a acessibilidade a longo prazo das habitações também é complexo, principalmente para jovens, que o seu suporte económico é muitas vezes reduzido e que está dependente dos seus familiares, em que a moeda do seu país é valorizada muito inferiormente à nossa do euro. Portanto, há outras dificuldades e constrangimentos que sejam complicados para depois encontrar um emprego, e às vezes procuram um emprego não correspondente a essas suas habilitações, mas que lhes permita iniciar uma vida condigna mínima para se estabilizar em Portugal. O que é que isso leva? É que muitas vezes se mantenham nesta estrutura de manutenção de condições mínimas económicas e não procurem os high achievements que tinham como base de procurar um país fora do seu país de origem. Há muitos constrangimentos que os internacionais apresentam. A ligação entre a academia e a empregabilidade é muitas vezes feita, por exemplo, pelos supervisores e os orientadores, mas é muito ténue, ou devia ser mais ténue, para compreender a individualidade. O projeto de Mentoria 3D permitiu isso, através de coaching especializados em cada uma das áreas, e é uma relevância para projetos futuros, para pensarmos muito mais do que obterem uma formação e agora procurem um mercado de trabalho ou uma área de formação adequada. Há vários constrangimentos que são enfrentados por estes internacionais, mas há estratégias que a mentoria que conseguiu definir que era importante serem transmitidos não só para as entidades empregadoras, se calhar mais de média dimensão, e não as de pequena, porque é difícil alcançá-los, mas também para nós, academia, percebermos quais são as relações de proximidade essenciais para estes jovens migrantes a adaptarem-se ao mercado de trabalho. Ok, obrigada, Sofia. Sofia e Paulo, e na verdade trouxeram aqui estas questões que são complementares àquilo que a própria Mentoria 3D também trabalha, não é? Portanto, se nos propomos a trabalhar competências transversais, depois também há toda esta parte das questões legais, da língua, que só com parcerias é que na verdade depois também conseguimos de uma forma mais complementar e conjunta, não é? Ir às várias áreas necessárias para a integração. Bruno, então, aqui que perguntar, dos vossos anos de intervenção, o programa incorpora, o que é que destacaria como sendo aqui a principal dificuldade em estabelecer pontos que sejam relevantes, não é? Que sejam significativas entre migrantes que procuram emprego e as entidades empregadoras? Bem, bom dia a todas e a todos. Antes de mais, em nome da Fundação La Caixa, agradecer o convite para estarmos aqui. Na verdade, tudo aquilo que eu poderia responder a essa pergunta acabou agora por ficar um bocadinho esvaziado com aqui as partilhas, começando desde logo pela Joana Guimarães, que mostra que a evidência empírica produzida pela investigação é consistente com aquela que é a nossa experiência de intervenção, mas também por tudo aquilo que a Paula e a Sofia e a Inês foram partilhados. Portanto, se calhar eu vou desvirtuar aqui um bocadinho a pergunta para não ser redundante. E se calhar vou convidar-vos aqui a pensar aqui numa outra perspectiva, vou calçar aqui os sapatos de representante da entidade financiadora, a Fundação La Caixa, e não de responsável nacional do programa Incorpora. Na verdade acabam por estar interligados, mas se calhar, e convidar-vos a pensar aqui um bocadinho mais nesta perspectiva, em vez de ser aqui das dificuldades e desafios do lado dos candidatos, do lado das empresas, pensarmos aqui um bocadinho nos desafios, mas também nas oportunidades do lado do ecossistema social e solidário, que eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isto. Desde logo, a dizer-vos que daquilo que nós sentimos enquanto entidade financiadora é muitas vezes a falta ou a inexistência
daquilo que são respostas integradas, da necessidade de termos aqui intervenções integradas e que trabalhem efetivamente em rede e de forma cooperante. Sem termos, porque muitas vezes nós aqui do setor da economia social e solidária, temos em nós aqui algum preconceito em trazer para o centro dos projetos ou dos programas sociais o parceiro empresas. E as empresas têm que ser aqui um parceiro ativo em itinerários de inclusão ativo. Não são aqui quem nos dá uma resposta final, eles têm que participar desde o início nos nossos projetos. E, portanto, aqui a inexistência ou a fragilidade de respostas integradas ao nível da empregabilidade. E isto traz-nos aqui a uma outra questão, que é, muitas vezes, a dificuldade que existe em pensar mais numa lógica de serviço e menos numa lógica de projeto. O projeto, o espaço até temporal do projeto, tem obviamente aqui uma lógica de experimentação, de teste, de novas metodologias, de respostas diferenciadoras para determinados problemas sociais, mas desde o início os projetos têm que ser pensados numa perspectiva de sustentabilidade, de transformação destes projetos em serviços. É fundamental para trabalhar com os públicos com quem nós trabalhamos, pessoas que estão em contextos de vulnerabilidade social, por diversas razões, nós apresentarmos a estas pessoas garantias de continuidade, de estabilidade, de previsibilidade. E não sabermos que daí a 1 ano ou 2 anos nós vamos desaparecer, vamos evaporar de um dia para o outro. E, portanto, isto pode ter aqui muitas vezes um efeito perverso. Portanto, esta necessidade de garantir aqui alguma previsibilidade e alguma estabilidade é muito importante e é um desafio na intervenção na empregabilidade com estas pessoas. Depois, também do lado de quem promove a intervenção, é a falta ou a frágil cultura de avaliação que existe. É muito importante, quando nós trabalhamos numa lógica de projeto, que nós tenhamos uma cultura de avaliação, que nós possamos monitorizar, que nós possamos avaliar aqueles que são os resultados do projeto. E quando nós falamos de avaliação, nós temos que ir muito para além daquelas que são os outputs, os efeitos imediatos dos níveis de execução, de quantas pessoas terminaram a formação, de quantas pessoas... e que vão também para além daqueles que são os indicadores de autoavaliação e autoperceção. Nós temos que ir para além disto. E estes indicadores de autoavaliação e autoperceção, de como é que as pessoas se sentem no final do projeto, por comparação à forma como se sentiam ou qual era o seu ponto de situação no início do projeto, têm que ser complementados com indicadores objetivamente verificáveis, nomeadamente ao nível da sua inserção laboral, focando aqui nesta questão da inserção, e de uma coisa que a Joana falava e que para nós é muito importante na Fundação La Caixa e no nosso programa social próprio do Incorpora, que é a qualidade da inserção profissional. Nós não queremos a inserção pela inserção, nós queremos uma inserção profissional que garanta a estas pessoas níveis de previsibilidade e de estabilidade e que sejam aqui um contributo forte para a sua plena integração. E, portanto, dizer-vos que, por exemplo, no programa Incorpora, 66% das nossas 12.000 inserções traduzem-se em contratos sem termo, que dá aqui um nível de previsibilidade e de estabilidade. E depois destas inserções, garantir aqui um acompanhamento, um follow-up, um acompanhamento pós-inserção. A inserção não termina no dia que estas pessoas assinam um contrato. É importante, é fundamental garantir um acompanhamento pós-inserção. E no caso do programa Incorpora, dizer-vos que, por exemplo, nós garantimos este acompanhamento até 1 ano após a inserção. E os nossos dados mostram que quase 80% das pessoas permanecem no local de trabalho 1 ano depois exatamente por este acompanhamento, este follow-up. Por fim, e que eu acho que é muito importante, que é fundamental, é essencial nós mudarmos a narrativa.
nós mudarmos o olhar. Nós temos que deixar de olhar apenas pelas vulnerabilidades das pessoas, que é uma tendência que nós temos, ou seja, aquilo que nós olhamos, aquilo que o nosso olhar, em primeiro lugar, evidencia, é o facto de se ser migrante, de ser mulher, de ser vítima de violência doméstica, de se ter uma deficiência ou uma incapacidade. Nós temos que deixar de olhar apenas pelas vulnerabilidades e o nosso olhar centrar-se cada vez mais naquelas que são as competências e as potencialidades das pessoas. E dizer, porque há estudos que mostram isto, que é o seguinte: é precisamente em contextos de vulnerabilidade e em contextos de alta vulnerabilidade que se desenvolvem as competências que são mais valorizadas pelo mercado de trabalho. E competências que têm a ver com a resistência à frustração, a criatividade. O nosso trabalho aqui, enquanto interventores na promoção da empregabilidade destas pessoas, passa por desocultar estas competências, reorientá-las positivamente para aquelas que são as necessidades do mercado de trabalho. E eu acho que é muito importante nós termos isto presente. Já me calei, desculpa, Inês. Não, e obrigada pelo redirecionamento também aqui da perspectiva e por introduzir aqui esta questão agora, que vai ser aqui também muito importante para fazer até uma ponte já com a minha próxima pergunta. Boa. Mas obrigada. E agora precisamente passar então aqui à Sekarani. Sekarani, eu vou dar aqui um twist um bocadinho também aqui à pergunta, mas não queria deixar de te perguntar se sentes que aquilo que que tem vindo aqui também já a ser falado sobre as dificuldades de acesso, se te revês, se há alguma coisa que tu sentes que não está a ser dita e da perspectiva não é? de quem tem uma experiência de migração, se há algo que tu gostasses também de trazer que ainda não tenha sido trazido, mas perguntar também agora aqui no seguimento do que o Bruno estava a falar, o que é que sentes que tem funcionado, não é? O que é que sentes que é importante de ser trazido, quer em projetos, quer nos processos de recrutamento e seleção das empresas, o que é que sentes que tem funcionado e a nível das competências que tu sentes que trazes e que foram importantes para ti para a integração no mercado de trabalho, como é que foi esta valorização, não valorização, como é que tu sentiste este processo de integração? Olá a todos, bom dia. Como a Inês disse, chamo-me Sekarani Chidema Samba, sou finalista, estou no meu doutoramento em Biologia na Universidade de Aveiro e agradeço bastante o convite para estar aqui e a partilhar o que é que foi a minha experiência neste programa. E começar a dizer que acredito que a busca de emprego é um processo, e eu aprendi isto na mentoria 3D, e acredito que é um processo que tem dois sentidos. Muitas das vezes nós vemos como de via única, onde o único interessado é de facto o candidato, mas na verdade é uma via dupla. E, portanto, não só os candidatos devem estar preparados e procurar estratégias para se melhorar, principalmente no que diz respeito à comunicação das suas valências, mas também as entidades empregadoras e empresas estarem dispostos a ultrapassar essas barreiras todas que já estivemos aqui a falar, que quase que impedem que nós, candidatos migrantes, sejamos vistos como candidatos de facto válidos para integrar as empresas. Em termos de criar esta conexão e esta ponte, acredito que programas igualmente como o Mentoria 3D e outros, ou plataformas ou órgãos que sejam destinados a criar então estas estratégias para a inclusão, sejam cada vez mais importantes. A mentoria 3D se propõe a colmatar ou a responder uma questão muito específica, mas dentro deste processo de integração social, mas também profissional, existem outras questões que são necessárias de responder e acredito que outras entidades possam também contribuir e há espaço para elas intervirem e melhorarem estes processos. E acho que é isto que eu gostaria de partilhar. Obrigada, Sekarani. Aqui, agora, indo aqui falando aqui com a Anabela, que foi mentora de recursos humanos no projeto, tem aqui uma perspectiva de quem vai tentar mais ligada aqui a esta área, não é? De recrutamento também e de recursos humanos. Anabela, vou fazer aqui uma ponte também já mais para esta
para esta visão do que é valorizado, mas à vontade para destacar alguma coisa que sintas que ainda faz sentido destacar na parte das barreiras, né, identificadas. Mas perguntar-te, o que é que tu sentes aqui também no seguimento do que o Bruno, daqui do que a Satikarani também disseram, o que é que sentes que, a nível das entidades empregadoras, o que é que sentes que é mais valorizado? Ou seja, o que é que sentes que funciona quando alguém está a recrutar? O que é que são medidas, não sei, atitudes ou processos que são valorizados e que podem promover aqui uma melhor integração? Olá Inês, olá a todos. Antes de mais, um privilégio incrível participar neste programa, por toda a interação e por tudo aquilo que já foi falado até agora. E obrigada por este twist, porque eu vou aproveitar a boleia do Bruno e da Sakerani precisamente para olharmos aqui numa perspectiva um pouco diferente. As empresas naturalmente têm bastante dificuldades e nós vimos muito este projeto pelo lado de apetrechar e desenvolver e salientar as competências, as soft skills, mas sobretudo as power skills que os nossos candidatos têm, que são exatamente isso que as empresas necessitam, mas colocando-nos um pouco nos sapatos das nossas empresas, aquilo que também já foi dito aqui hoje, o nosso tecido empresarial é sobretudo constituído por micro, pequenas e médias empresas, que vivem completamente afogadas na pressão do dia a dia e da necessidade da produtividade e dos números e do lucro, naturalmente, que é para isso que as empresas existem. E olhando um pouco naquela perspectiva, naturalmente as empresas também precisam da nossa ajuda. As empresas têm o compromisso e a responsabilidade social de apoiar não só estes candidatos jovens migrantes, mas todo um outro conjunto de pessoas em alguma debilidade ou o que signifiquem uma mais-valia e um ponto forte para as próprias empresas. Ora, quando estamos a falar de empresas micro, pequenas empresas, em que às vezes uma pessoa faz 10 tarefas e não é especialista em nenhuma delas, os recursos humanos são naturalmente o ponto em que as empresas querem um pronto a vestir, não é? Querem tudo pronto, querem que os candidatos cheguem com proatividade, com competências além daquelas que a empresa solicitou. Portanto, eles esperam que o candidato seja um coelho que sai da cartola, que lhes vai resolver uma série de problemas que as próprias empresas não têm competências para isso. E, portanto, eu acho que aqui, o que é que as empresas precisam? Que a integração cultural e que a adaptação ao contexto de trabalho seja feita o mais rapidamente possível. Porque as empresas não têm o tempo, não têm a oportunidade, não têm os recursos nem os meios para poderem fazer aquilo que deveriam fazer, que é acolher os candidatos. E depois há aquilo que muitas empresas fazem muito bonito, que são onboardings, que na verdade são mais um acolher, mas que não é operacional. É um momento bonito em que nós marcamos a entrada dos candidatos, mas depois as próprias empresas não estão elas apetrechadas com conhecimento para receber estes candidatos que trazem também necessidades especiais. Eu acho que nós aqui também poderíamos pensar neste projeto como é que nós podemos ajudar as empresas para que elas não estejam na linha final do nosso processo e elas também começassem inicialmente a ser preparadas para poderem receber estes candidatos e termos um match perfeito no final do nosso processo. Portanto, há muitas empresas com estas dificuldades de acolhimento, há empresas que têm dificuldades de comunicação interna muito grandes e depois os nossos jovens migrantes entram nas empresas cheios de competências, de vontade de aplicar essas competências, mas que depois nas empresas falta o acompanhamento, falta uma mentoria dentro das empresas, falta coaching dentro das empresas e entram as frustrações, as incapacidades, as dificuldades em poderem regular aquilo que eles trazem. Portanto, as próprias empresas precisam de nós, precisam de ser preparadas para poderem terem as competências para receber estes jovens que nós estamos aqui a preparar. Eu acho que há aqui uma linha transversal e uma oportunidade muito grande para nós podermos transformar este projeto em algo ainda mais consolidado e integrado entre as necessidades de todos os players deste processo. E obrigada então, Anabela, aqui por esta também nova linha de visão e da temática. Eu até me atreveria aqui a dizer que estamos a falar em empresas, ou seja, no discurso nós dizemos empresas, mas na verdade estamos a falar de entidades empregadoras, não é? Entidades empregadoras Exato. existem muitos perfis, inclusive entidades de economia social, organismos públicos e setor privado, não é? Mas penso que acaba por ser aqui um bocadinho válido para todo o setor empregador, na verdade.
Muito obrigada por essa perspectiva. Eu penso que agora vamos encaminhar-nos aqui para o fecho. A conversa daria para pano para mangas e está a ser super interessante, mas para não resvalarmos aqui muito naquilo que é o nosso também horário, gostava de vos lançar aqui a todos agora a questão de, olhando agora para aquilo que foi também aqui falado, quer da perspectiva da academia, da entidades de economia social, pessoas migrantes, empresas / entidades empregadoras, sociedade civil, como é que vocês sentem, ou quais são assim as dicas ou as ideias-chave que gostariam de deixar de formas e pontes que possam ser importantes ser estabelecidas, ou se já estão a ser estabelecidas, ou novos pontos ou formas de olhar que sejam importantes de estabelecer para promover aqui este trabalho em parceria mais colaborativo e mais eficaz, não é? Na intervenção nesta temática. Já fomos aqui trazendo algumas pistas, mas agora fazendo aqui um balanço aqui final, se identificassem aqui ideias principais nestas pontes a estabelecer, o que é que traziam aqui para fecho? Quem quiser começar? Eu posso começar, se Exato. quiserem. Inês, sim. Eu acho que há aqui duas pontes que, na minha opinião, vale a pena nós investirmos. Uma é com a academia, claramente, ou seja, os dados existem, não é? Há investigação sólida sobre as barreiras, há empregabilidade dos jovens migrantes, mas raramente chegam às decisões das empresas ou às políticas locais de uma forma acessível. E eu acho que precisamos de mais canais para que esse conhecimento chegue a quem decide o que recrutar, como recrutar e a que preço. E acho que outra ponte também interessante é mesmo com as entidades públicas, não é? Câmaras, IFPs, escolas profissionais, que acabam também por muitas vezes terem aqui recursos e o mandato, mas que por vezes não têm a agilidade ou a proximidade com os jovens que organizações como a TESE têm. Portanto, eu acho que aqui a articulação não pode depender de boa vontade individual, não é? Deve estar desenhada desde o início do projeto. No fundo, acho que é isso também, tendo em conta aquilo que foi falado. Eu posso falar. Eu ia um bocadinho até mais longe do que a Inês está a dizer, era mesmo juntar o conhecimento, o trabalho e a inovação. Ou seja, se fosse as universidades ou politécnicos ou as escolas profissionais, haver logo essa ligação direta com o mercado de trabalho, e até porque eu estava a ouvir o Bruno, mas estava a pensar, e a Anabela, a quantidade de empresas que não abrem as suas portas e estão bastante fechadinhas e até têm medo que nós vamos lá falar em inclusão e diversidade. Pronto, portanto, se houver esse canal direto entre universidade, politécnicos ou escolas profissionais ou até cursos profissionais do IFP, se houver um canal maior, eu sei que já existe, mas este canal tem que ser reforçado entre conhecimento, trabalho e inovação. Talvez seja mais fácil fazer esta ponte entre todos, desconstruir estereótipos e preconceitos e, acima de tudo, vou vendo muitas vezes que muitas pessoas estão a fazer formação profissional ou que estão nas universidades, são eles que têm que procurar os estágios. E eu acho que não deveria ser a pessoa a procurar os estágios, tem que ser através da universidade ou do ensino profissional, seja de onde for. Porque uma pessoa singular ir bater à porta de uma empresa é muito mais difícil conseguir uma porta aberta. Eu falaria desta parte porque eu acho que é uma dificuldade que eu tenho visto ao longo dos anos e acho que se calhar um processo de mentoria poderia ajudar nesta abertura de portas, porque de facto eu estou há 3 anos neste trabalho e eu vejo a dificuldade que é portas abertas de empresas, por muitos motivos. E também diria que poderia ser interessante haver, eu sei que já existem muitos canais de comunicação, mas um fórum de discussão entre as várias entidades e até de participantes e até de migrantes que possam deixar o seu testemunho das dificuldades que encontraram. Porque nós falamos com empresas, as empresas vão dizendo, o IFP vai dizendo, a mentoria também vai dizendo, há um estudo da colega, mas
falta todo um processo da perspectiva de quem chega, da perspectiva que quem quer começar e que muitas vezes é muito diferente da nossa, porque eles têm outro contexto, outra forma de pensar, ser e estar. Eu iria muito por aí. E também outra coisa que eu lançava ao desafio eu sei que isto pode parecer assim uma coisa que já não é moda, mas por que não as entidades juntarem-se e fazerem cartas públicas ao governo, porque as políticas não têm sido muito favoráveis, se calhar, à integração, não digo só profissional, à integração, diria, em todas as dimensões da vida das pessoas migrantes, e fazer alguma força para que estas políticas ajudem a facilitar a integração. E eu iria muito por aí, porque acho que nós estamos numa democracia e acho que os direitos humanos das pessoas não estão garantidos. Acho também que a diversidade cultural cada vez mais é vista como uma ameaça e não como algo que nos pode enriquecer e melhorar. E acho que temos que contrariar isto. Portanto, eu iria muito por aí, mas esta ligação entre conhecimento, trabalho e inovação, juntar todos, porque eu ainda sinto que há muitas costas viradas e temos que desbravar esta ponte. E eu, Desculpa, Anabela. Pegando nesta relação entre a academia e as entidades, efetivamente nós tentamos fazer as pontes, não é possível chegar a todo lado, mas também, inclusive, através das instituições de formação, há por vezes algum receio que as entidades têm de sobrecarga dos recursos que têm para integrar, independentemente das pessoas que sejam, integrar os novos elementos para os apoiar, ensinar e formar. Portanto, mesmo com estas pontes, quando o próprio aprendente, formando aluno, surge junto às empresas a solicitar o seu estágio ou muitas vezes a sua integração profissional, faz com que também demonstre algumas das competências, que é a autonomia, a abertura, a dinâmica, que algumas empresas querem, outras nem tanto. O que eu acho que era pertinente e não só partilhar os casos de sucesso entre as pessoas migrantes, mas sobretudo entre as entidades empregadoras. Mesmo as pequenas empresas, eles têm que perceber que há sucesso na integração de jovens migrantes e de jovens nas suas empresas, que é importante para elas crescerem, uma nova overview, estas novas skills que os jovens trazem, então, e jovens que estão relacionados com experiências diversificadas, culturas diferentes, línguas diferentes, trazem também um novo input para as entidades, mesmo as pequenas e microempresas têm contributos adicionais com eles. Claro que o processo de adaptação exige tempo, exige dinheiro e esforço que muitas vezes estas entidades não têm. Estamos a falar, talvez, empresas familiares de uma ou duas pessoas a fazer as tais multitasks para dar resposta a todas essas necessidades. Este é o overview do nosso mercado de trabalho que muitas vezes que os nossos estudantes enfrentam. Isso faz com que também tem que se valorizar, e muito bem a Anabela fez essa referência, valorizar-se estas entidades para se potenciar. Há outras entidades públicas que é importante haver comunicação mais facilitadora. Estas entidades públicas, estamos a falar as gerais, finanças, segurança social, o que for, que lhes dá suporte para esclarecer de forma simplificada como ultrapassar barreiras. A simplificação da empregabilidade devia ser fundamental para o crescimento económico e para o sucesso humano do nosso país. E isto falta um bocadinho da simplificação dos processos, mesmo com a introdução de medidas de modernização administrativa, acho que muitas delas vêm-se complexificar e era importante este canal mais simplificado e partilha de casos de sucesso para que possa ser uma abertura para outras entidades. Bem, do meu lado, muito rapidamente, eu acho que antes de mais é importante manter aquilo que nós já sabemos que funciona, como o trabalho em rede, a proximidade às empresas e a intervenção personalizada e centralizada em cada um dos migrantes, em cada um dos jovens, mas há muitas pontes que importa ainda criar e importa reforçar, desde logo entre empresas e entidades sociais, entidades implementadoras destes recursos e destes serviços. E isto passa por um maior conhecimento mútuo, e acho que muitas vezes há aqui muita dificuldade também do nosso lado em falar a língua das empresas, e eu aqui estou a falar de empresas do setor empresarial lucrativo.
nós não falamos a mesma língua e nós temos que encontrar aqui uma linguagem e uma língua comum, e por isso é que muitas vezes temos tantas portas fechadas. Perceber que aqui o nível de envolvimento e de responsabilização é dos dois lados e não é só da empresa, que tem que mudar, tem que adaptar, tem que fazer, tem que abrir. E, portanto, eu acho que é encontrar aqui pontos e sinergias comuns e, desde logo, nós falarmos a mesma língua. Pontos que eu acho que importa reforçar, como falávamos, entre a academia e o mercado de trabalho, desde logo aqui num maior alinhamento entre a formação e as necessidades das empresas, investigação. Investigação aplicada que permita avaliar o impacto e que permita melhorar as práticas. A investigação que é produzida é uma fonte de informação para as entidades, ou deve ser para as entidades sociais, para as entidades financiadoras, muito importante, muito importante. E depois, claro, naturalmente, aqui entre entidades públicas e as organizações do terreno, que passa por uma maior articulação dos serviços. Eu concordo com aquilo que foi dito, de que, obviamente, nós temos que fazer aqui um esforço conjunto para influenciarmos aqui mais e melhor as políticas públicas. É fácil? Não, não é fácil, é difícil, nós sabemos como é que funciona a nossa administração pública, mas acho que temos que fazer um caminho. Temos que começar por algum lado e temos que fazer um caminho. Acho que temos que nos posicionar cada vez mais. E também na lógica do que partilhavam há pouco. Eu acho que, para além da questão da inovação, é também apostarmos aqui numa transferência de conhecimento, transferência desta inovação e cada vez mais as entidades sociais trabalharem como um efetivo ecossistema, partilharem aquilo que corre bem e aquilo que não corre bem, sairmos um bocadinho desta lógica de merceeiro, de que o que eu faço não vou partilhar, não vou dizer. É importante o exercício de hoje acho que é um ótimo exercício neste sentido. Portanto, eu acho que, atenção, há muita coisa, há muitas pontes que já foram criadas, algumas pontes que estão já até bastante consolidadas, mas há muitas pontes que eu acho que importa reforçar e algumas até criar, na verdade. Muito rápido, Inês, e aproveitando tudo que eu acho que está a ser absolutamente um manancial de conhecimento e de novas ideias que estão aqui a surgir, o que a Paula, a Sofia e o Bruno acabaram de dizer, e pegando aquela ideia da inclusão e da diversidade, que são termos excelentes, ótimos, e ficam muitíssimo bem na visão e na missão das empresas, que de uma forma muito grandiosa constroem, não é? E atiram estas ideias para o exterior e depois em termos de comunicação interna não funciona assim também. Eu diria que nós precisamos, aplicando tudo o que aqui foi dito, tornar estas ideias da inclusão e da diversidade atrativas. Ser algo sexy para as empresas, para que elas queiram envolver-se, para que elas queiram ter um compromisso sério e não um compromisso pontual, como aqui também já foi dito. Temos que entrar numa relação séria e valorizar estes conceitos de forma a que elas tragam vantagem para todos os envolvidos. É isto. Se querem, queres fechar com uma ideia? Só queria então afirmar também que além destes termos serem termos sexys, também puxar para a humanização destas pessoas que estão aqui detrás, não é? Nós somos migrantes e temos as capacidades e, portanto, e também somos humanos que têm as mesmas necessidades que qualquer um que não é migrante. E, portanto, todas estas estratégias que nós estamos aqui a falar e que podem ser implementadas, no final do dia também fazem com que estas empresas não nos vejam apenas como desafios, como problemas, como cotas, se for assim dizer, mas também, como o Bruno tinha falado anteriormente, começarem a pensar o que é que eles ganham connosco, como todos aqui falaram, que nós trazemos uma bagagem não só técnica, mas também de competências transversais, já comprovadas pela nossa experiência e podemos agregar bastante no tecido empresarial. Obrigada. Obrigada.
E obrigada a todos. Eu acho que a conversa continuaria, não é? Sem grande dificuldade de arranjar tema, mas vamos ter que aqui fechar. Agradecer-vos estas reflexões, as novas perspectivas que foram trazidas, as provocações que foram também feitas e que já criam pontos, não é? Para novas reflexões também futuras e esperamos que assim seja possível voltar a podermos conversar e encontrar novos caminhos de atuação. Muito obrigada pelas vossas reflexões. Nós vamos agora então terminar e para terminar teremos aqui connosco a Joana Mendonça, diretora executiva da TES, que irá fazer aqui o nosso encerramento. Joana, eu não te vejo. Inês. Ok. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais, gostava de começar por onde toda a ponte começa, que são os seus alicerces. E os alicerces deste projeto são as pessoas, mas também as entidades que acreditaram nele. Por isso, iniciamos aqui para agradecer assim ao consórcio, à Portugal de Ação Social, aqui presente, ao BPI, Fundação La Caixa, à Missão Continente, à PwC, por terem tornado este caminho possível. E também um grande agradecimento aqui, um grande obrigada à Casa Vera Cruz, que acolheu a equipa, os participantes, as atividades e que apoiou a sua implementação na região de Aveiro. Queria fazer também um agradecimento especial à Universidade de Aveiro e ao FP de Aveiro, parceiros que, mesmo não estando no consórcio formal, estiveram presentes quando e sempre que foi preciso. Ao CESOP, gostávamos de agradecer também pela avaliação de impacto, que consideramos que foi rigorosa e que nos ajuda a perceber não só o que é que nós fizemos, mas também, de facto, o que é que este projeto também mudou e que impacto é que teve junto dos seus participantes. E, claro, também às mentoras e aos mentores profissionais, mentores de pares, mentores de recursos humanos, às técnicas de acompanhamento, à equipa da TES, Liliana Pinto, Inês Morteiro, Gabriela Hidalgo e aqui à liderança da Vanessa Mendes, e também às e aos jovens migrantes que participaram neste projeto, tiveram a coragem também, participaram e acreditaram também no projeto e por terem participado no mesmo. Porque uma ponte não se constrói sozinha e esta ponte construída em Aveiro deixa a TES muito orgulhosa de ter feito parte. Hoje, ao longo deste evento, e desde já agradeço as partilhas, os contributos aqui para a reflexão, eu aprendi imenso, gostei muito de vos ouvir. De facto, não há nada como ouvir diretamente as pessoas migrantes, as entidades empregadoras e a universidade e todas estas entidades e juntá-las todas num evento onde possamos partilhar e refletir em conjunto. E aqui hoje ouvimos falar em pontos para a ação, em pontos para o impacto, em pontos em voz alta, mas houve aqui também uma questão que nos trouxe hoje, que era que pontos é que falta construir. Eu ouvi muitas, agora nos contributos finais, muitas sugestões de novas pontes, mas gostava de conseguir sistematizá-las, embora seja difícil, porque de facto foi agora mesmo o momento e foram muitas de uma forma muito rica, na minha opinião. Mas pronto, aqui a primeira pista para esta criação destas pontes tem a ver com a articulação, julgo que todos mencionaram. Nenhuma ponte liga apenas um lado. A integração profissional do jovem migrante não se resolve só com formação, nem só com legislação, nem só com boa vontade empresarial. Resolve-se com uma articulação entre todos estes setores, o setor entre quem acolhe, entre quem forma, quem emprega, quem define políticas. No M3D acho que vimos alguns resultados sólidos também que acontecem quando estes mundos todos se encontram e quando funcionam também, quando não funcionam em paralelo. A segunda pista que aqui também ouvimos foi o foco. Temos de manter o foco na empregabilidade da pessoa como um fator determinante para a integração, como foi mencionado também pela Joana, considerando o capital, o conhecimento, a experiência que já traz e aquilo que ainda quer desenvolver e como tal, e como também foi dito, deixar de olhar para a vulnerabilidade da pessoa, valorizar o jovem, valorizar o facto de ser jovem, valorizar o facto de ser migrante. Isto significa complementar as pontes diretas com oportunidades de emprego com um trabalho mais profundo, o autoconhecimento, de preparação, de construção de confiança. A qualidade aqui de inserção profissional, que também o Bruno referiu, porque o emprego encontrado sem essa base é uma ponte frágil, que é construída. A terceira pista, e eu vou acelerar, estou a ver a cara da Inês preocupada, a terceira pista, que talvez também é bastante importante, é dirigida especialmente aqui às entidades empregadoras, aqui presentes. Como já falámos, valorizar o perfil do jovem, valorizar o perfil do migrante. Precisamos também de intervir junto deste mercado de trabalho, recrutar sem discriminação. Não é um ato de generosidade, é um ato inteligente para a própria empresa.
E este olhar para um currículo e ver conhecimentos, experiência, competências sociais, independentemente do sotaque, do nome, do país de origem. As pessoas migrantes trazem consigo também resiliência, multilinguismo, adaptabilidade, perspectivas diferentes, e isso traz riqueza, sem dúvida, para as empresas, e são de facto as competências que as organizações dizem que procuram. A quarta e última pista é sobre o futuro, também aqui respondendo ao desafio lançado pela Elizabeth, mas também pelo Bruno, pensar sobre o futuro do M3D, isto é a intervenção da tese. É um exercício que temos vindo a fazer ao longo das 6 edições, que já decorreram desde 2022, como disse a Inês, e é reconhecendo a importância de reforçar as pontes entre os setores e envolver mais as entidades empregadoras que vamos manter a metodologia da mentoria e incluí-las em itinerários individualizados de intervenção com migrantes, que terão como elemento central uma experiência de aprendizagem em contexto de trabalho. Temos um novo projeto que iniciará em setembro, em Braga, com financiamento da Fundação Carlos Gulbenkian e com parceria e cofinanciadores, com parceria também com a financiadora Associação Empresarial de Braga. É na prática a próxima ponte que a tese vai estar a construir nos próximos meses e iniciará em setembro. É a prova de que uma organização que aprende não se limita a tirar lições, mas pretendemos construir com elas, com as lições aprendidas. Gostaria também, por último, de agradecer aqui os contributos da Anabela, do Bruno, sobre questões para o futuro destas respostas, a necessidade de garantirmos a estabilidade da intervenção junto da empregabilidade destas pessoas. Até se tem vindo a pensar bastante também e concordo que tem que se construir modelos de sustentabilidade destas respostas que passam também, eventualmente, pela prestação de serviços, nomeadamente para assegurarmos a valorização das entidades empregadoras e também torná-las sexys, como também foi dito há bocado, julgo pela Anabela, espero não estar a enganar, e eventualmente a criação de um serviço que também dê resposta a pequenas e médias empresas onde se foca o nosso tecido empresarial, mas também que não têm a dimensão suficiente para ter um departamento exclusivo ou que se dedique de uma forma mais, como este assunto merece, de uma forma mais intensiva. Por fim, termino como comecei, com pontes. Hoje construímos mais uma. É o desafio que vos deixo a todas, a todos, empregadores, parceiros, decisores, e esse desafio é simples. Não deixem que esta ponte fique suspensa, atravessem-na, construam novas e ajudem-nos a construir as próximas. Muito obrigada, um bom almoço e o resto um bom dia a todos, mas passo aqui a palavra à Inês. Obrigada, Joana. Eu não estava com ar preocupada, eu estava super bem. Mas obrigada. Resta-me só aqui deixar-vos então um agradecimento por quem esteve aqui também a ouvir-nos, espero que tenham achado interessante e desafiar-vos, quem tiver interesse neste tema. Nós temos aqui um podcast já iniciado, que está disponível no Spotify e no YouTube, que se chama As Faces da Empregabilidade, e que em breve terá mais 3 episódios feitos agora nesta edição específica do Mentoria 3D da Aveiro, vou deixar-vos aqui o nome. Alguma dúvida, sugestão, comentário, questão também que nos queiram fazer chegar, vou deixar-vos aqui o e-mail do projeto, que está já aqui no chat, portanto o podcast chama-se As Faces da Empregabilidade e o contacto mentoria3d@gmail.com, estejam à vontade para nos contactar. Muito obrigada e continuação de bom dia a todos. Muito obrigada, bom dia. Obrigada. 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 Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Podes parar a gravação, Rita. Por favor.